Tá, foi. Rapidinho. Pronto, dá pra ver? Daniel? Dá pra ver. Show. Então, vamos lá. Então, gente, boa tarde. Fico feliz por vocês estarem aqui. Hoje a gente vai falar sobre sistema geniturinário. Como o sistema geniturinário é sistema urinário e sistema genital, tá? E sistema genital é dividido em dois ramos, tem o feminino e o masculino. Como é muito grande, a gente vai falar hoje sobre o urinário e genital feminino, e amanhã a gente vai falar sobre o masculino, ok? Então vamos lá. Só um instante. Ai, não tô conseguindo botar rapidinho, galera. Foi. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o sistema urinário, tá? Então, o sistema urinário é um conjunto de órgãos que tem a função de formar e eliminar a urina. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada órgão hoje, tá bom? E de forma bem simples. Então, é formado então pelos rins, né? São os órgãos. O ureter, a bexiga e a ureta, tá? A gente vai falar um pouco sobre eles. Dentro dos rins, assim, de forma bem simples, tá? Vocês não precisam aprofundar, porque vocês só vão ver isso no segundo período. De forma muito simples, dentro dos nossos rins, a gente tem os néfrons, não sei se vocês lembram, mas eles são como se fosse um conjunto que filtra, que é responsável por fazer a filtragem do nosso sangue. Então, vai vir uma artéria que vai entrar no rim, né, que a gente chama de artéria renal, vai passar por esse néfron, né, e esse néfron será responsável por reabsorver as substâncias que são úteis para o nosso corpo, como água, eletrólitos tipo potássio, cálcio, e esse néfron também será responsável por eliminar o que é inútil para o nosso corpo. Aí, dentro das coisas que não são úteis, a gente tem as substâncias que estão em excesso no nosso corpo. Como exemplo, se a gente beber muita água, pode não ser tão necessário assim a gente precisar de tanta água. Então, a gente vai eliminar mais água. Então, pode ser uma substância em excesso. E a gente também tem as substâncias tóxicas, né, que passam por ali e vai ser eliminado, como a amônia, ok? Então, resumindo, o rim, então, ele vai reabsorver as substâncias que são úteis para o nosso corpo, e essas substâncias elas vão voltar para a corrente sanguínea pela veia renal, tá? E o que não for útil para o nosso corpo vai seguir o resto do sistema urinário até ser eliminado, que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, aqui estão as funções do sistema urinário, só para introduzir o tema. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar de forma específica de cada órgão, ok? Então, aqui a gente tem o rim, né? Ele é chamado de órgão retroperitoneal. O que seria isso? É um órgão que está atrás do peritônio, que vocês viram em sistema digestório, né? Que é uma membrana que reveste os órgãos abdominais e as vísceras, tá? E em cima desse rim, a gente tem uma glândula chamada glândula suprarrenal, que é essa daqui, tá? Vocês vão ver em sistema endócrino, tá? Mas é interessante vocês saberem isso porque pode cair na prova. Acho que já caiu até pra gente.
E o rim também ele é uma glândula endócrina, porque ele produz 2 hormônios, a renina e a eritropoetina, tá bom? São 2 hormônios que são produzidos pelos rins, mas assim, vocês não precisam saber de detalhes, tá? É só vocês verem que o rim também é uma glândula endócrina, tá? E o rim, ele também é envolvido por uma cápsula, por uma capinha, que a gente chama de cápsula fibrosa, que a gente consegue ver aqui nessa imagem. Também é marronzinho, aqui vermelho é o rim mesmo, e essa parte marrom é a cápsula fibrosa. E em volta dessa cápsula fibrosa, a gente tem uma cápsula adiposa, tá? Eu não consegui achar uma foto, foi muito complicado, pesquisei bastante, mas não consegui. Aqui não, a gente não consegue ver essa cápsula, mas a gente também tem uma cápsula adiposa em volta dessa cápsula fibrosa, ok? Agora vendo as regiões externas dos rins, né? A parte superior a gente chama de polo superior, a parte inferior de polo inferior, tá? A região que está voltado para a linha mediana, a gente chama de margem medial, que é essa região aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui tá os 2 rins, né? A gente consegue ver essas estruturas nos dois. Aqui é margem margem medial. E o que não está voltado para essa linha mediana, a gente chama de margem lateral, que é o que eu estou apontando para vocês, tá? Essa margem que não está voltada para a linha mediana, tá? E a parte que está de frente dos rins, né, a gente chama de face anterior, que a gente consegue ver de frente, né? E o que está atrás a gente chama de face posterior. Então, essa imagem a gente tem um rim, 2 rins, que estão voltados para a face anterior, ok? Agora aqui a gente tem o rim aberto, né? A gente fez uma secção e cortou o rim, tá? Aqui é o rim esquerdo. Aqui é uma ilustração e aqui é um rim real. A gente pegou do livro e é exatamente assim. Como a gente é meio complicado ver algumas estruturas, eu peguei essa ilustração para ficar mais claro, tá? Então, vou falar cada região. Eu não coloquei o nome, então no próximo slide são as regiões que vocês precisam saber, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, quando vocês estiverem estudando, vocês dão uma olhadinha nesse slide. Então, vamos lá. A região mais externa, que é essa região aqui, ó, que tem até uma coloração diferente, mais clarinha do que a parte mais interna, né? Então, essa parte mais externa a gente chama de córtex renal, tá? Essa região aqui que eu tô apontando para vocês. E a região mais interna, que é essa daqui, que é tudo isso, a gente chama de medula renal, tá? Os néfrons, eles ficam aqui no córtex renal e vão até aqui na altura desses triângulos que a gente consegue ver aqui, ó. Na ilustração acho que fica até mais claro, que a gente chama de pirâmide renal, porque tem um aspecto de triângulo, então talvez seja por isso que se chama pirâmide renal. Todos esses, tá? Então, o néfron vai dessa região até essa região, ok? O ápice dessa pirâmide, que é onde eu estou apontando para vocês, a gente chama de papila renal, tá? Eu sei que na imagem real é muito complicado ver onde termina, onde começam as coisas, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção, porque eu acho que foi até essa imagem que caiu na minha prova prática e foi muito difícil identificar o que o professor queria, né? Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Depois da papila renal, que é onde fica o ápice, né, dessa pirâmide renal, a gente tem o chamado cálice menor, tá? Que é uma região que está depois da papila, tá? Aqui mais ou menos. E na imagem seria mais ou menos aqui. É muito complicado, como eu falei, definir onde começa o que e onde termina o outro, né? Então, é meio complicado. Depois do cálice menor, a gente tem o cálice maior, tá? Então, a gente consegue ver o cálice maior.
E a união de todos esses cálices maiores formam a pelve renal, que é isso tudo, tá? É como se fosse um filtro. A gente tem em cima, então, a pirâmide renal, aí vai para a papila renal, aí depois a gente tem o cálice menor, cálice maior, pelve renal, para ir para o ureter, que é o que comunica o rim até a bexiga, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês, tá? Então é esse trajeto que a gente vai ter para a formação da urina, para eliminação da urina, quer dizer, tá? Então é exatamente esse trajeto até chegar ao ureter. Aí depois do ureter a gente tem a bexiga e depois a uretra, tá? Então é muito importante saber qual é o trajeto, tá bom? E a gente, como eu tinha falado, tem uma artéria que entra nos rins, né? Essa daqui, que a gente chama de artéria renal. E a gente tem uma veia que sai dos rins, que a gente chama de veia renal, tá? Aqui é a pelve. E o conjunto desses três a gente chama de hilo renal. Assim como no sistema respiratório, não sei se vocês lembram, que a gente tinha o hilo pulmonar, aqui a gente tem o hilo renal. É um pouco parecido, eu gosto de comparar para ficar mais fácil, tá? Então, e a gente também tem uma estrutura, que são essas estruturas aqui, ó, que a gente chama de seio renal, tá? Ok? Mas o que? Ah, e a união da pelve renal com o ureter, a gente chama de junção uteropélvica, tá bom? E aqui a gente tem a glândula suprarrenal. Não sei se vocês lembram que eu acabei de falar para vocês, tá? Então o professor pode apontar para qualquer estrutura que eu falei aqui para vocês, tá? Então não deixem de estudar essa parte. Agora o ureter. Aqui a gente tem os dois rins, né? Aí aqui a gente tem a pelve renal. E aqui a gente tem esse tubo gigante que a gente chama de ureter, tá? Então é um tubo que conecta o rim, né, os rins, até a nossa bexiga, tá? O que é importante saber, além desse trajeto? A gente precisa saber que o ureter, ele é dividido em 3 regiões. E essas regiões, elas são divididas de acordo onde tá posicionado. Então, aqui, ó, a parte mais superior, a gente chama de parte abdominal, que está na região abdominal. Por isso o nome. E aqui, nessa parte mais inferior, a gente chama de parte pélvica, porque está na região pélvica, tá? E a gente tem mais outra que a gente chama de parte intramural, que é a que entra na bexiga, tá? Então, essa parte é a que vai conectar, então, o ureter à bexiga. Aqui nessa outra foto, a gente consegue ver. Então, aqui seria mais ou menos a parte abdominal, a parte pélvica e a intramural. Vocês estão vendo que consegue. É como se estivesse dentro da bexiga, tá? Então, a gente tem essas 3 regiões. Então, se caso o professor apontar para o ureter, vocês não podem escrever só ureter na resposta. Tem que ser parte abdominal do ureter, parte pélvica do ureter ou parte intramural do ureter. E ele não vai ser, tipo, não vai colocar bem aqui no meio, né? Porque vocês não sabem se é abdominal e pélvica. Ele deve colocar mais superior, né? Esses vão saber que é abdominal. Mais inferior, mais no meio, né? Quer dizer, a parte pélvica. E bem coladinha à bexiga é a parte intramural. Entendeu? Então, vocês têm que colocar tudo, senão vocês vão perder ponto. Agora, a gente tem, então, a bexiga, né? Então, aqui a gente tem os 2 tubinhos, o ureter, né? E eles desembocam a urina aqui na bexiga, tá? Então, a urina que vai ser formada para ser eliminada, ela vai passar por aqui até cair na bexiga, tá? E ela vai entrar por esses 2 buraquinhos que a gente chama de ósseo do ureter,
né? Aqui como são 2 ossos dos ureteres, ok? E a urina, ela sai da bexiga por outro ósseo que a gente tem bem aqui onde eu estou apontando, que se chama ósseo interno da uretra, ok? E é interessante que a gente forma meio que um triângulo, não sei se vocês conseguem perceber. Aqui, essa região que é formada pelos ósseos dos ureteres e o ósseo interno da uretra, a gente chama de trígono da bexiga, tá? É a união desses 3. Interessante saber disso. Então, a bexiga é o que vai armazenar essa urina que vai ser formada para que ela possa ser eliminada para o meio externo, tá bom? O professor gosta muito de falar sobre isso. É interessante ver que nas mulheres a gente tem aqui a bexiga, a gente tem o útero e o reto. Entre o útero e reto, a gente tem a bexiga. Desculpa. Entre a bexiga e o reto, a gente tem o útero, ok? Já nos homens, a gente tem a bexiga e o reto. Então, o professor gosta de falar assim: a bexiga é anterior ao reto. Se ele colocar assim, aí vocês veem que a alternativa está correta. Já agora, a gente não pode falar aqui que a bexiga está anterior ao reto, porque a gente tem o útero no meio, entendeu? É interessante ver isso. E agora, por último, a gente vai falar sobre a última estrutura, que é a uretra. Tá? Eu peguei a mesma imagem, que eu achei essa imagem muito boa. A gente consegue ver, então, que a uretra é outro tubinho, né, que vai conectar a bexiga até o meio externo, para que a urina possa ser eliminada. Então, aqui a gente tem uma uretra feminina e aqui a gente tem toda essa região aqui que eu estou apontando, uma uretra masculina, tá? Então, a gente consegue ver que a uretra feminina é muito menor do que a uretra masculina, né? E isso é um problema, porque um dos motivos das mulheres o professor gosta de cobrar isso, as mulheres elas têm é mais comum elas terem infecção urinária do que os homens. E um dos motivos é justamente por isso, porque quando a gente tem uma bactéria que vai causar essa infecção, é muito mais fácil ela passar por aqui do que passar por esse trajeto todo, entendeu? Então, a anatomia feminina proporciona essa infecção, né? Ajuda. Além disso, a uretra, a anatomia feminina, né? A gente consegue ter mais contato com o reto, né? Com essa região do reto, né? Porque aqui as coisas estão mais escondidinhas, aqui não. Então, assim, se tiver uma bactéria que tiver no reto e caso você passe para a uretra, é muito mais fácil você pegar uma infecção do que aqui nos homens, entendeu? Por causa dessa anatomia. Então é isso. Então, disso à parte, alguma dúvida, gente? Eu não vou conseguir ficar até o final com vocês, então se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora, senão só no WhatsApp. Andressa, só um comentário. Eu não sei se você falou, né? Mas o rim direito, ele vai ocupar uma posição mais inferior, né? Por causa do fígado. Uhum. Sim, sim. Não, eu nem falei isso, porque para não ficar tão corrido, mas é justamente isso. Se vocês verem, o rim direito ele fica mais em cima, né? E o rim esquerdo ele fica mais embaixo. Eles não ficam direitinho na mesma linha, entre aspas, né? É isso mesmo. Obrigada pela observação. Aí agora eu boto quem como host? Eu. Tá. Pronto. Vocês estão enxergando? Uhum. Beleza. Pronto. No caso, agora eu dou início, né, à parte do sistema reprodutor em si. E antes da gente começar a falar do sistema genital feminino, eu vou falar de alguns elementos que
vão compor basicamente o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, né? O Moore, ele vai apontar 3 elementos básicos do sistema genital. Ele vai falar que o sistema genital ele é composto pelas gônadas, que vão produzir os gametas, né? No caso, a gônada feminina vai ser o ovário e a masculina o testículo. Os gametas, que vão ser justamente os ovócitos e os espermatozoides, né? A segunda estrutura seria, no caso, os próprios ductos que vão levar, né, essas gônadas, essas gametas. E a terceira estrutura seria, né, o órgão genital em si, que vai propiciar o encontro e a união, né, dos dois gametas. E aí ele vai apontar, né, essas 3 estruturas como sendo básicas, né, tendo suas respectivas diferenças que vão ser apresentadas agora na aula. Né? Começando pelo sistema genital feminino, eu começo, no caso, falando dos ovários, né, que são essas estruturas roxas que têm tamanho e forma aproximados de uma amêndoa e são bilaterais, como vocês podem ver, né? E eles vão apresentar basicamente 2 faces, 2 margens e 2 extremidades. E é importante porque tem certas estruturas que vão estar em comunicação dependendo da extremidade ou da face que eu vou apontar. Então vamos lá. Deixa eu ver se essa imagem é melhor para mostrar. No caso, eu vou falar que o ovário ele tem uma face medial, que é essa daqui. Na realidade, essa imagem ele parece que está muito ventralmente, né? Essa face, mas na realidade eles ficam meio curvados no organismo. Então, assim, a gente tem essa face, que é a face medial, e a face. Opa, saiu. Essa daqui que é a face medial, e no oposto seria a face lateral. A gente tem 2 extremidades, como eu falei, que é a uterina e a ovárica, né? No caso, desculpa, a uterina e a tubárica, né? Que uma vai estar voltada, né, para o útero, né? Seria essa extremidade aqui, e a tubárica que vai estar voltada, né, para as tubas uterinas. E a gente tem 2 margens, né? Uma que é chamada de margem livre, que seria essa margem aqui, e a outra que é a margem mesovárica. E ela recebe esse nome por causa de uma estrutura, como vocês podem ver aqui, que é o mesovário. Vocês podem ver aqui que seria basicamente uma continuação do ligamento largo do útero, que é uma dobra do peritônio. Entendeu? No caso, o peritônio vai ter uma dobra, né, uma invaginação, que vai dar no mesovário, que vai estar em comunicação com essa extremidade. E ela vai ter uma outra importância, né? Eu acho que vou deixar para falar depois dos ligamentos, que dependendo também da área, no caso, essa extremidade mesovárica, ela vai ter um ligamento muito importante para onde vão chegar, né? Certos vasos e certos nervos. Mas, dando continuação, né, a explicação, os ovários, como eu falei, eles são muito importantes porque eles vão produzir os ovócitos e vai ter todo um processo de amadurecimento, né, até a formação do óvulo em si, que aí já vai estar pronto para ser fecundado. E ele também vai ser responsável pela produção de hormônios, né? Os principais são os hormônios estrógenos e a progesterona, que vão ser responsáveis pelas características femininas secundárias e também pela manutenção do embrião, né? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Então, não, os ligamentos eu já vou falar nessa aula, né? No caso, eu vou falar mais ou menos no final dessa parte de ovário e depois eu vou seguir com mama. Ok? Mas no caso, eu vou dar foco aos ligamentos relacionados ao ovário diretamente. Mas vamos lá. Aí, tá. No caso, né, a gente também vai ter a produção de hormônios que vão... Beleza. Ok, e esses hormônios transferenciais vão ser muito importantes, né, pro desenvolvimento do embrião e para sua adesão, né, no útero. No caso, é importante falar também dos ligamentos que vão fazer a sustentação dos ovários no abdômen, né, na cavidade abdominal. No caso, a gente tem basicamente 3 ligamentos, vamos colocar assim, né? A gente tem o mesovário, né, como eu já falei dele. A gente tem
o ligamento útero-ovárico, ele pode aparecer com esse nome, ou o ligamento próprio do ovário, que é esse ligamento aqui, tá inclusive com a setinha, que ele é composto basicamente de feixes de musculatura lisa e de tecido conjuntivo, e ele vai fazer a união do ovário ao útero. E além disso, a gente tem o ligamento suspensor do ovário. E esse ligamento suspensor, que ele também é composto de musculatura lisa e tecido conjuntivo, ele também vai fazer com que haja a entrada de vasos, né, artérias e veias, e de nervos no ovário. Então, ele também tem essa função e tem essa importância, diferente do ligamento próprio do ovário. Beleza. No caso, esse daqui, a gente tem um corte coronal, né, uma secção coronal. Vou mostrar o interior mesmo, né, aqui com um esqueminha da ovulação, né. E basicamente são essas estruturas importantes que você tem que saber, né? O ligamento útero-ovárico, o ligamento próprio do ovário, né? O ligamento suspensor, que tem essa função de levar artérias, veias e nervos, e o mesovário, né? Principalmente as estruturas ao redor, né? Que é uma continuação do ligamento largo do útero. Beleza? E aqui eu coloquei, né, uma imagem de peça mesmo dos ovários, né? No caso, é o sistema todo, né? Mas com o útero também. Mas no caso, o que eu queria dar foco é no ovário em si, tá vendo? E nessa imagem dá até para ver melhor, né? Algumas regiões que eu apontei. Por exemplo, a gente tem essa região aqui mais escura do mesovário, né? A gente tem isso daqui que seria o ligamento suspensor do ovário, né? E o próprio ovário em si. Se eu não me engano, a Giovana acho que tem essa mesma imagem depois falando mais das tubas uterinas também. Beleza. E agora partindo para as mamas femininas, elas também entram nessa parte do sistema reprodutor pela sua importância, né, tanto na questão hormonal como na questão também de produção de leite, né, para a sustentação do indivíduo. A localização dela, ela vai se dar ventralmente ao tórax, né, ela vai estar anteriormente aos músculos, à musculatura torácica, né, e ela geralmente tem forma cônica, né, como você pode ver, embora o formato varie bastante, né. No caso, o D'Angelo, ele vai dividir a arquitetura da mama em 3 elementos, né, sendo que depois ele dá um aspecto externo a ela. Então vamos lá. A gente primeiro começa falando do interior da mama, né, que a gente tem basicamente lóbulos que vão apresentar ali, né, a capacidade da produção de leite, né? Os lóbulos, deixa eu ver se aparece aqui, aparece mais aqui na parte mais interna, né? Os lóbulos mamários, que eles basicamente são glândulas, né, que vão fazer a produção de leite, que vão percorrer o trajeto dos ductos lactíferos. E esses ductos, eles vão dar na papila mamária, que seria uma das estruturas externas, né, que o D'Angelo vai apontar, né, mas tem essa importância, né? E essa região a gente chama de parênquima, né? A gente também tem o estroma, que seria basicamente tecido conjuntivo, junto com o tecido adiposo, que vai meio que abarcar, né, essas glândulas, as glândulas mamárias. E sendo que o tecido conjuntivo ele vai dar suporte ao tecido adiposo, e a quantidade de tecido adiposo é o que dá o volume à mama. E o terceiro elemento que ele fala, né, o D'Angelo, é a própria pele, né, que ela é bem fina e apresenta, né, veias bem visíveis por causa justamente dela ser fina. Além disso, a gente tem as estruturas externas, né, como eu falei, a gente tem a papila mamária, que ela é altamente inervada, cadê essa tinha? Altamente inervada, entendeu? Ela tem muita pigmentação e ela é basicamente composta de tecido conjuntivo, se eu não me engano. E a gente tem ao redor, né, porque aqui eu acho que foi levantado, né, mas nessa imagem a gente consegue ver bem a areola, né, que é essa região também pigmentada ao redor da papila mamária, que ela apresenta glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, formando vários tubérculos, como vocês podem ver, né.
E é basicamente isso, né, da questão de mama. A gente tem essas estruturas que eu citei. E é basicamente isso. Eu até tentei encontrar, eu não sei se depois tem, não. Eu tentei encontrar uma foto da mama, né, alguma secção no Yokosta, que realmente eu não encontrei. É, mas acho que dá para ver bem, né, pelas outras imagens. E é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Não, então beleza. Então eu vou passar para Giovana. Qualquer coisa se pergunta também no final, tá? Não tem problema. Você passou para mim, o host? Passa agora. Calma aí. Vocês estão vendo? Sim, Vocês estão me escutando também? sim. Sim. Tá. Então, gente, agora eu vou dar o prosseguimento final, né, de sistema genital feminino. Eu separei aqui duas imagens da pelve feminina para eu mostrar a localização, né, de cada órgão. Aqui seria o útero, né, que tem esse formato aqui, e ele vai desembocar no canal vaginal. Abaixo do útero, a gente vai ter a bexiga urinária, que vai desembocar na uretra. E posteriormente a esses dois, a gente vai ter o reto. Então, resumindo, a mulher ela vai ter 3 orifícios, né? A uretra, o canal vaginal e o reto. Bom, o sistema genital feminino, basicamente, ele é formado pelos ovários, né? Que são bilaterais, tanto o ovário direito quanto o ovário esquerdo. As tubas uterinas, que também são bilaterais, o útero e a vagina. Bom, começando pelas tubas uterinas, assim como eu havia falado, são estruturas bilaterais. E tem duas principais funções, que vai transportar o óvulo, que estava proveniente do ovário, até o útero. Então, a tuba uterina vai transportar o óvulo que está no ovário até o útero. E também lá vai ser onde vai ocorrer a fecundação, né? E a fecundação é quando o espermatozoide ele consegue adentrar ali no óvulo. As tubas uterinas elas vão estar localizadas na margem superior do ligamento largo do útero. O ligamento largo é esse aqui, que parece um tapete. E vão existir duas extremidades. Uma extremidade medial, que ela vai estar voltada aqui para o útero, né, que vai estar mais próxima da linha média. Essa aqui vai ser a extremidade medial. E a extremidade lateral, que está voltada mais para o final da tuba uterina. Na extremidade medial, a gente encontra o ósseo uterino da tuba uterina. Sempre que vocês escutarem o nome ósseo, ósseo significa um orifício que vai permitir a comunicação entre estruturas. Nesse caso, o ósseo uterino da tuba uterina vai comunicar o útero com a tuba uterina. Enquanto que na extremidade lateral, a gente vai ter o ósseo abdominal da tuba uterina, ou seja, vai ser um orifício que vai comunicar a cavidade peritoneal com a tuba uterina. E as tubas uterinas, elas possuem quatro porções. O infundíbulo, que vai ser a primeira porção, né? E aí, depois do infundíbulo, a gente tem a ampola, né? O istmo e a intramural ou uterina. Bom, o infundíbulo, ele vai ser a primeira porção, né? E vai ser a mais lateral, né? Ela vai ser essa aqui, que é essa parte primeira. E lá a gente vai conseguir encontrar
O ósseo abdominal da tuba uterina, como eu havia falado, é um orifício que vai comunicar a cavidade peritoneal com a tuba uterina, que vai ser bem esse pontinho amarelo, que vai ser esse ósseo. E também no infundíbulo, a gente consegue encontrar as fímbrias, né, que vão ser como se fossem essas franjas aqui, meio irregulares. Seguindo, a gente vai ter a ampola. A ampola vai ser a maior parte da tuba uterina, né, e a principal porção. Lá, ela vai ter uma parede delgada que vai possibilitar a fecundação. Então, a fecundação, ela ocorre na ampola, né, porque ela vai ter uma parede delgada. Após a ampola, a gente vai ter o istmo, né, que é essa parte pequenininha, ela é curta e estreita. E após o istmo, a gente tem a intramural ou uterina. Elas contêm esses nomes porque vai ser uma parte da tuba uterina que ela vai estar contida na parede do útero, ou seja, dentro da parede, entendeu? Intramural. E essa parte da tuba uterina, ela vai se abrir no útero a partir do ósseo uterino, da tuba uterina, exatamente para permitir essa comunicação entre o útero com a tuba uterina. Bom, o útero, ele vai ser um órgão muscular que vai ter um formato piriforme. Piriforme, ou seja, vai ter um formato de pera. E ele vai ter duas principais funções. Ele vai receber os óvulos, né, que estavam lá no ovário, e na gravidez ele vai ter a função de alojar e desenvolver o embrião até a hora do parto. Como a gente havia visto, né, o útero ele vai estar situado na pelve e ele vai estar acima da bexiga e anterior ao reto. E ele vai estar também envolvido pelo ligamento largo do útero, que é esse aqui que eu estou apontando. Bom, o útero, ele vai ter 3 porções. Vai ter o corpo do útero, que é a base dele, o istmo, que vai ser a porção inferior ao corpo, né, logo abaixo, e o colo, que vai ser um canal que vai fazer projeção na vagina. O colo, ele vai ser a porção mais inferior do útero. E também possui 3 camadas. O endométrio, como o próprio nome diz, endo significa dentro. Então, o endométrio vai ser a camada mais interna. O miométrio, como o próprio nome diz, mio é músculo. Então, vai ser a camada muscular do útero, ou seja, vai ser todo o revestimento do útero, né? E o perimétrio, que vai ser a camada mais externa, vai ser o revestimento seroso, ou seja, o revestimento de tecido conjuntivo. Então, aqui, todos esses nomes que estão grafados, né, eles são importantes. Aqui a gente tem o perimétrio, como eu havia falado, vai ser a camada mais externa, né, de revestimento seroso. Essa parte aqui. Na camada média, que é o miométrio, vai ser a camada muscular, toda essa parte aqui. E inferiormente, a gente vai ter o endométrio, que vai ser aqui essa parte, que vai ser toda essa cavidade aqui. Como eu havia falado, existe o corpo do útero, que é a base. Inferiormente, a gente tem o istmo, que é essa parte curta, e inferiormente ao istmo, a gente tem o colo do útero, que eu havia falado, que é um canal que vai fazer projeção na vagina. Toda essa parte mais inferior aqui é o canal vaginal. E aqui a gente tem o fundo do útero, que é essa porção mais superior. Bom, aqui a gente vai ter o perimétrio, que é o revestimento seroso, o miométrio, que é a camada muscular,
e o endométrio. Aí aqui a gente tem o istmo, e abaixo do istmo a gente tem o colo do útero, que vai desembocar no canal vaginal. Bom, fixação do útero. Existem, né, 3 ligamentos que vão ser responsáveis ali pela fixação do útero, que é o ligamento largo do útero, que é esse aqui, né, parece um tapete. A gente tem o ligamento redondo do útero, que nessa foto ele tá reto, mas anatomicamente falando, ele tá assim mesmo, redondo, tá? Porque aqui é uma peça dissecada, então ele não vai ficar no seu formato original. E o ligamento transverso do colo do útero, que eu não consegui achar uma foto, né? Mas ele é igualmente importante aí. Então, o conjunto desses ligamentos mantém o útero na sua posição anatômica normal. E uma curiosidade que eu trouxe, que foi até tema do meu seminário de Anatomia 1, é o prolapso uterino, que também é popularmente conhecida como queda do útero. Para quem não entendeu essa imagem, aqui, né, é uma vagina e isso aqui seria o útero. Ou seja, o útero, ele saiu da sua posição anatômica e ele, entre aspas, desceu até a vagina. Isso acontece porque aqueles ligamentos que mantinham, né, a posição anatômica do útero, eles ficam flácidos, eles vão perdendo a sua função, eles vão perdendo colágeno, então eles vão ficando flácidos, então, consequentemente, o útero ele não consegue se manter na sua posição. E uma causa bastante recorrente para isso são as gravidezes múltiplas, né? Porque a cada gestação os ligamentos eles vão perdendo aí a sua elasticidade, então eles vão ficando flácidos. E outras 2 causas é a obesidade e a predisposição genética. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, a gente fala aí no chat. A vagina, ela vai ser o órgão feminino de cópula. Ela vai receber o sêmen, né, que vai ser proveniente dessa cópula, dessa penetração. E também vai Giovana, ser o local... Oi. Desculpa te cortar, mas é porque você passou, aí não deu tempo de eu falar sobre o último slide. Uhum. Porque você disse que fez um seminário sobre, e aí eu fiquei, tipo, com curiosidade de como é que os médicos conseguiram, tipo, colocar o útero no lugar, já que os ligamentos estavam, tipo, rompidos. Você, tipo, estudou sobre isso também? Então, da parte que eu falei do seminário, eu falei sobre a parte anatômica, mas isso seria mais uma técnica cirúrgica, né? E assim, essa parte, o professor ele não tinha pedido, mas eu não sei de fato como é que eles fazem para colocar o útero de volta, mas eu acho que eles tiram o útero, né? Porque não vai ter mais função, porque não vai ter como ter a junção dos ligamentos com o útero de volta. Bom, pela minha concepção, eu acho que eles retiram o útero, mas essa parte a gente não falou sobre. Posso prosseguir? Sim. Tá. A vagina vai ser o órgão feminino de cópula, né? Ela vai também receber o sêmen, vai ser o local de escoamento do sangue menstrual e das secreções uterinas, e também, durante o parto, né, vai ser o local de passagem do feto. Como eu havia falado, a vagina ela vai estar localizada inferiormente ao colo do útero, que é aquela porção final. Então, ela vai estar entre o colo do útero e entre o vestíbulo da vagina, que vai ser a porção mais externa da vagina. A vagina ela vai se comunicar com o útero através do ósseo do útero, que nessa imagem aqui a gente consegue ver bem. Aqui.
ósseo do útero. Esse ósseo, então, vai permitir a comunicação entre o canal vaginal, né, entre a vagina e o útero. E também, inferiormente, né, na parte inferior, a vagina, ela se abre no vestíbulo da vagina através do ósseo da vagina. Nessa imagem a gente consegue ver bem, ó. Esse aqui é o ósseo da vagina, que vai ser esse orifício aqui. Bom, o fórnice, ele vai estar situado no fundo da vagina. E a sua extremidade superior vai envolver todo o colo do útero. E esse envolvimento do colo do útero faz com que crie uma relação útero-vaginal, ou seja, uma relação entre o útero com a vagina. E essa relação faz com que a gente possa dividir o colo do útero em porções supravaginal e vaginal. Ou seja, né, o colo do útero ele é dividido em supravaginal, que vai ser uma região acima da vagina, e em outra porção que se chama vaginal, que é na vagina propriamente dita. E o fórnice ele é dividido em partes anterior, posterior e laterais, né? Direita e esquerda. Bom, o ímen vai ser uma membrana de tecido conjuntivo que vai recobrir a maior parte do ósseo da vagina, né? Para quem não sabe, o ósseo da vagina ele vai estar localizado abaixo do ósseo externo da uretra. Então, vai ser todo esse orifício aqui. E o ímen, ele vai recobrir a maior parte desse ósseo. E não é completamente, vai ser a maior parte. Então, muita gente fala, quando o ímen rompe, é porque a pessoa não é mais virgem, né? Mas isso é mito. O ímen, ele pode ou não ser rompido após a primeira penetração. Isso porque existem diversos tipos de ímen. Então, não é que na primeira penetração ele vai ser rompido, ele pode persistir. Então, o ímen, ele não vai garantir a virgindade. Como eu havia falado, existem diversos tipos de ímen. Então, ele pode ou não persistir após a primeira penetração. A composição interior da vagina, ela é formada por essas rugas vaginais. E a composição estrutural da vagina é formada por fibras musculares lisas. Bom, órgãos genitais externos. O conjunto de todos esses órgãos é chamado de vulva ou pudendo feminino. É mais correto, é mais recente falar vulva, tá? Ou seja, a vulva, ela vai ser o conjunto de todos os órgãos genitais externos. Mas quais são os órgãos genitais externos? São todos esses aqui que eu listei. O monte pubiano, pequenos e grandes lábios. Desculpa pelo barulho. Pequenos e grandes lábios do pudendo, bulbo do vestíbulo, glândulas vestibulares, clitóris, ósseo da vagina, uretra e vestíbulo da vagina. Bom, vou falar aqui resumidamente. Essa parte aqui mais superior é o clitóris, tá? Aí aqui a gente vai ter o ósseo externo da uretra, que é por onde a urina vai sair, né? Aqui a gente tem os pequenos lábios. Inferior a esse ósseo, a gente vai ter o ósseo da vagina. Inferior ao ósseo da vagina, a gente vai ter o vestíbulo da vagina. E aqui a gente tem o bulbo do vestíbulo. Bom, aqui a gente vai ter o clitóris, né? Aqui a gente vai ter os pequenos lábios, grandes lábios do pudendo, o ósseo externo da uretra, ósseo da vagina. Essa foto tem ímen, tá vendo que esse ímen ele não vai recobrir totalmente o ósseo da vagina, ele só vai recobrir uma parte. E abaixo desse ósseo a gente vai ter o vestíbulo da vagina.
Bom, estruturas eréteis. Na mulher, a gente vai ter duas estruturas eréteis, que é o clitóris e o bulbo do vestíbulo. Essas estruturas, elas vão possuir tecidos eréteis, ou seja, vão ser tecidos que vão possuir a capacidade de se dilatar. Elas vão se dilatar porque elas vão se encher de sangue, aumentando assim o seu volume, para que possa ter um maior contato ali, né, com o pênis e essa estrutura. O clitóris, ele vai ser formado pelos corpos cavernosos, que vão ser estruturas, né, que vão ter a capacidade de se dilatar. Elas vão se encher de sangue, proporcionando um maior contato ali, né? Porque ela vai aumentar de volume. E o clitóris, ele vai ser formado pelos ramos, né? Que a gente tem tanto o ramo direito quanto o ramo esquerdo. O corpo do clitóris, a glande, que vai ser a parte mais sensível, o frênulo e o prepúcio. Nessa foto, a gente consegue ver bem os corpos cavernosos, como eu falei, vão ser as estruturas, né, que vão conseguir se dilatar. Aqui a gente vai ter a glande do clitóris. Aqui a gente vai ter os ramos do clitóris, como eu havia falado, a gente tem ramo direito e esquerdo, o frênulo e o prepúcio. E a outra estrutura é o bulbo do vestíbulo, que são essas duas estruturas aqui, né, que vão ficar ao redor do ósseo da vagina, e elas também vão possuir a capacidade de se dilatar e de se encher de sangue. E elas vão ser formadas pelos músculos bulbo-esponjosos. Nessa imagem aqui, esse número 1 vai ser a glande, né? Esse número 6 aqui vai ser o corpo do clitóris. O número 13 vai ter os ramos do clitóris. E aqui vão ter as glândulas vestibulares maiores, que elas vão produzir secreções ali, né, durante a cópula para proporcionar uma melhor lubrificação. Então, gente, era isso, né, que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar aí pelo chat ou ligar o microfone, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Gente, alguém tem alguma dúvida? Senão a gente vai sair da sala. Tudo bem. Daniel, você pode parar a gravação? Beleza. Fechar aqui.